as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar, onde todos somos companheiros uns dos outros. A impressão que nos deu é que o poeta iria falar sobre as viagens. As viagens significam algo, representam algo. E aí ele devaneia. E as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar. E depois ele retoma tudo isso com um pronome e diz, onde todos somos companheiros uns dos outros, não é? Outra figurinha muito importante para nós é a sílabse. Quando eu falo figurinha, é porque ela no dia a dia aparece. Não é algo, não é um recurso exclusivo da linguagem poética. Veja, sílabse é a concordância ideológica e não com a palavra expressa na frase. Se fosse com a palavra expressa na frase, seria uma concordância gramatical. Há 3 tipos de sílabse, de pessoa, de gênero e de número. Veja. E as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar, onde todos somos companheiros uns dos outros. Esse exemplo eu utilizei para mostrar o anacoluto, mas também posso utilizar para mostrar aqui uma sílabse. Todos somos companheiros. Veja, todos é um pronome que pede o verbo em terceira pessoa. É um pronome indefinido que pediria a colocação do verbo em terceira pessoa. Todos são companheiros, não é? E não todos somos. Ocorre que quem está falando se incluiu nessa frase. Ele quer dizer que ele também é companheiro. E fez aí uma concordância com a ideia e não uma concordância gramatical. Uma concordância de gênero, veja, Vossa Excelência parece cansada hoje. Pelo Vossa Excelência, eu não posso saber se nós estamos falando com uma mulher ou com um homem. Eu percebi que é com uma mulher por causa do adjetivo usado no feminino. Nós fazemos essa construção no dia a dia. Eu olho para uma amiga e digo, você está cansada? Olho para um amigo e digo, você está cansado? Então, a concordância é com o contexto, com quem se está falando, e não é uma concordância gramatical. E veja a sílabse de número. O MST pede a reforma agrária urgente. Protestam por todo o país. Veja, protestam. Se eu fosse concordar com o sujeito da primeira oração, eu deveria dizer, o MST protesta. Mas por que apareceu protestam? Porque eu fiz a concordância com a ideia de que há muitas pessoas que participam do movimento. Portanto, eu fiz uma concordância aí de número. Mudei do singular para o plural, porque eu tenho a ideia de plural contida nesse sujeito, ou MST. Vejamos apóstrofe. Apóstrofe é, na verdade, um vocativo. Então, veja, vocativo gramaticalmente. É a invocação de um ser, seja o próprio leitor ou algo. Esse algo pode ser real ou imaginário. Passa, ave, passa, ensina-me a passar. Ave é o apóstrofe desta frase, não é? Ave é a expressão de chamamento, é o vocativo. E para que serve essa expressão? Para se identificar com quem se está falando, a quem se dirige aquela frase, aquele verso, aquela oração. Entendeu? Então, essas figuras não é tão difícil assim, não é? É claro que você tem de guardar alguns nomes que não são tão comuns no seu cotidiano, mas você consegue observá-las. Vamos ver o nosso último grupo de figuras e observe que a ausência de termos na frase, na oração, também se caracteriza como um recurso de estilo. A elipse é a omissão de palavras ou termos que podem ser subentendidos no contexto. Então, observe. Sim, escrevo versos e a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo e a planta nenhumas. Veja, eu escrevo versos, né? Aí o pronome, o pronome pessoal do caso reto, eu, que está subentendido. Não seria necessário colocá-lo porque a desinência verbal já o expressa. Vimos já a elipse numa aula de gramática, o tal do sujeito elíptico, lembra-se? É a mesma coisa. Omite-se uma palavra ou um termo que é subentendido, não está presente no contexto. Já em zeugma, essa omissão é de um termo expresso no contexto. Veja, usando o mesmo exemplo. Sim, escrevo versos e a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo e a planta nenhumas. Nenhumas o quê? Nenhumas ideias. Então está-se aqui fazendo a retomada
de um termo que não está novamente escrito porque é desnecessário. O contexto, na verdade, já me diz que a palavra que não foi escrita foi a palavra ideias. E veja, convive aí sem qualquer problema uma elipse e zeugma, não é? Elipse, eu escrevo, eu faço, o eu não está escrito, mas está subentendido. E zeugma, a palavra ideias já foi expressa e não foi novamente utilizada. Ficou claro a diferença entre elipse e zeugma? Última, então, figura em que se percebe aí a repetição intencional de palavras. Veja, é a anáfora. Nós temos aí, tinha que pegar o cara pelo colarinho, tinha que sacudir o cara, tinha que pegá-lo pelo estômago. Esse tinha que, nada mais é do que uma repetição intencional, né? Talvez a pessoa estivesse tão incomodada com uma situação que precisou repetir essas palavras para, de novo, realçar, intensificar a ideia expressa pelos verbos. Tinha que pegar, tinha que sacudir, tinha que pegá-lo. Percebeu? Então, a anáfora é a repetição intencional. Veja bem, não é porque não se tem vocabulário para se fazer a substituição, é porque se quer repetir. Percebeu aí como utilizar esses recursos de estilo? Você deve saber, identificar e, quem sabe, colocar nos seus textos, sempre entendendo o propósito. Um grande abraço para você e o aguardo na próxima aula.